Então vamos lá. Reunião 3460, reunião clínica do Departamento de Ortopedia. Eu tenho a presença da Luciana Mata e o Marcon vai apresentar você, tá bom? Fala, É, Marcon. na verdade, a Luciana Matter é a gerente de inovação do HC, e ela vai falar sobre o Inova HC. O Inova HC é o núcleo de inovação tecnológica do HC FMUSP, e a ideia desse núcleo, na verdade, é aproximar a academia do setor público, do setor privado, para transformar ideias ou projetos de pesquisa em eventuais produtos que possam ser utilizados pela sociedade para trazer benfeitorias na área da saúde. Existem várias iniciativas que o Inova faz, usualmente. Uma delas, por exemplo, é o Incube, que é uma iniciativa para ajudar na criação de startups que poderão depois, eventualmente, estar participando desse processo. Pode. Obrigada pela introdução, professores. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui nessa reunião. É muito importante a gente fazer essa aproximação com todos os núcleos, todos os grupos. Então, a gente tem feito sistematicamente essa apresentação para se colocar à disposição, como o professor colocou, a gente tenta fazer essa ponte entre as pesquisas e o mercado, para quem quiser empreender, quem quiser levar a sua pesquisa aplicada para um produto, um serviço, um negócio em saúde. Então, vou fazer uma pequena apresentação, fiquei muito à vontade para me interromper na hora que for preciso, é uma conversa muito aberta. Como já foi apresentada, meu nome é Luciana Mata, sou gerente de inovação aqui no Inova HC. A gente fica, para quem não conhece, a gente está aqui no quarto andar do SEAC, então a gente está em frente a vocês. Eu estou aqui há uns 3 anos e realmente por conta da pandemia, esses contatos presenciais ficam difíceis e restritos. Então, mas quem quiser e puder nos visitar, a casa está muito aberta aqui no quarto andar. Como foi falado, o Inova HC ele é um núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas. Ele tem pelo menos 7 anos de vida, quando o HC foi reconhecido como uma instituição de ciência e tecnologia, uma ICT, e quando isso acontece, automaticamente é aberto o seu NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, como nós, existem outros na área da saúde, existe no Dante Pazanese, existem em vários dos nossos pares públicos. O Inova HC ele vem para institucionalizar a inovação no HC. Obviamente, a inovação é muito pregressa, isso, a gente pode falar de inovação desde o nascimento do HC e da Faculdade de Medicina, está dentro da sua atuação, nos seus 3 pilares de pesquisa, ensino e assistência, mas a criação do núcleo em si é para criar uma estratégia institucionalizada. Então, a gente tem uma equipe, a gente tem uma governança para criar estratégias que podem potencializar a inovação dentro do complexo. Então, a nossa missão aqui dentro é de viabilizar soluções, serviços, produtos, processos, negócios inovadores que vão atender demandas de saúde do hospital e do sistema de saúde. E a gente faz isso a partir de alguns pilares. Então, o pilar mais basal, que é a promoção da cultura de inovação e de empreendedorismo, e aí eu vou dar alguns exemplos de como a gente faz isso, através do mapeamento de desafios, e aqui a gente está falando principalmente de mapeamento de problemas do sistema de saúde, do Hospital das Clínicas, que possam ensejar desenvolvimento de inovações, do co-desenvolvimento e validação de tecnologia. Então, a gente, numa atuação em rede, com empresas, com pesquisadores, com colaboradores, dentro e fora do hospital, a gente co-desenvolve novas tecnologias e as valida aqui dentro, e principalmente da conexão entre esses atores que fazem parte disso, que têm interesse em fazer parte disso. A gente sabe que é muito difícil fazer tudo isso sozinho, falar de pesquisas e novas tecnologias é algo que a gente não pode deixar de pensar em rede. Então, como eu falei, a gente atua em 3 pilares: a cultura de inovação, o co-desenvolvimento tecnológico e a conexão do ecossistema.
no eixo da cultura de inovação, em que a gente trabalha principalmente aqui dentro do HC, a gente tem uma trilha de 3 programas de inovação, como o professor Marcon falou, a gente tem o programa Incube, que é o nosso primeiro programa, que já está em sua 3ª edição, alguns de vocês podem ou não ter ouvido falar. Ele é um programa que é gratuito, muito dedicado ao público interno do HC, em que a gente seleciona projetos inovadores, potenciais projetos inovadores em saúde, seleciona esse grupo de pessoas, esses inventores, e coloca numa trilha de capacitação e apoio para que essa ideia, esse projeto saia do papel e chegue mais ou menos numa fase de protótipo, numa fase de validação dessa tecnologia. Na sequência, a gente tem o programa Impulse. Ele já é um programa mais dedicado para empresas, e ele é um programa aberto para qualquer empresa dentro do território brasileiro que também trabalha uma potencial inovação de saúde, e a gente trabalha uma trilha de aceleração desse negócio. E o último programa é o Impact, que também é um programa para empresas, mas ele é um programa para uma fase mais, vamos dizer, madura da empresa, quando ela está tentando tracionar e escalar a sua tecnologia, o seu produto para novos mercados. Então, vou falar rápido para a gente poder ter tempo para discutir, mas qualquer dúvida podem me perguntar. O pilar do meio, que é o co-desenvolvimento tecnológico, então é algo que a gente tem feito nos últimos 4 anos com bastante um portfólio variado de soluções. Então, a gente trabalha junto a empresas, tanto empresas públicas como privadas, órgãos públicos privados, empresas de escalas diversas, empresas de saúde, empresas de tecnologia, junto aos bancos, em que a gente faz uma união de forças para desenvolver novas tecnologias. E aí, novas tecnologias, hardware, software ou biotech, em menor escala. A gente tem, para suportar esse trabalho de co-desenvolvimento, o nosso hub de inovação, aqui no SEAC, no 4º e no 5º andar, onde a gente divide o nosso espaço com startups de saúde, e a gente tem 2 laboratórios de apoio que também nos ajudam nesse co-desenvolvimento, que é o Laboratório de Inteligência Artificial e o Laboratório de Cirurgia Robótica. O último pilar, que é um pilar também bastante importante, que é a conexão do ecossistema, que é quando eu disse lá no início que não dá para a gente falar de desenvolvimento de inovação pensando sozinho e fechadinho. Então, a gente tenta trabalhar com uma mentalidade de inovação aberta, em que a gente convida todos os atores interessados nesse fim. Aí a gente está falando academia, governo, investidores, aceleradoras, fomentadoras, FAPESP, empresas, startups, grandes corporações, para trabalhar junto, para se unir em torno desses objetivos. Então, acho que dentro da pandemia isso ficou bastante acentuado quando a gente procurava por soluções para enfrentamento ao vírus, e que muitas empresas que costumeiramente trabalhavam sozinhas se uniram para formar novas tecnologias. Aqui, para quem não conhece, é o nosso hub aqui no SEAC, então venham conhecer. Aqui a gente divide espaço com essas empresas do ecossistema, a gente propositalmente deixa divisórias de vidro para acentuar essa troca entre as empresas, para a gente trabalhar junto e formar essa visão de ecossistema que a gente trouxe aqui. Falando muito do Inova, resumidamente era isso, mas eu queria trazer mais um pouquinho sobre a inovação aqui dentro do hospital, que eu acho que a parte que interessa bastante é o Instituto de Ortopedia. Então, como eu disse, o Inova ele foi criado lá atrás, quando o HC é reconhecido como uma ICT, e aí começa uma força de institucionalização da inovação dentro do Hospital das Clínicas. Se a gente for olhar lá para trás, em 2015, um dos primeiros que abre um centro de inovação pregresso ao Inova HC é o próprio Inova Incor. Então, dentro de cada instituto, a gente vai ver uma organização, uma oficialização de um centro de inovação para fortalecer essa estratégia. Em 2017,
aqui a gente forma a nossa governança maior. Então, é formada dentro, como um braço do Conselho Deliberativo do hospital, uma comissão de inovação, que tem um representante de cada um dos institutos, um representante de cada uma das fundações e uma representação da superintendência e da Faculdade de Medicina. Mais adiante, a gente vai vendo que essas estratégias vão pipocando, principalmente com a pandemia. Então, programas de inovação, como o Incube, são lançados. Programa de inovação do governo do estado de São Paulo, o IDEA-Gov, é lançado. E outros grupos vão se formando dentro do complexo que falam de inovação, como o próprio grupo de saúde digital e os laboratórios. E o Inova e a inovação não é diferente da organização do Hospital das Clínicas. Então, a gente está organizado de uma forma matricial aqui dentro. Assim como há um núcleo de TI, um núcleo de comunicação, dentro de cada instituto tem um centro de comunicação, um centro de TI e assim por diante. Então, nós somos esse núcleo de inovação tecnológica e dentro de cada um dos institutos há um centro de inovação tecnológica. A gente sabe que isso está em menor ou menor grau de desenvolvimento e a gente, como núcleo, faz esse apoio ao desenvolvimento dessas áreas. Então, é a forma que a gente se capilariza, é onde estão os especialistas. Então, dentro do Instituto de Ortopedia, são vocês que vão falar sobre inovação em ortopedia, e a gente ajuda a fomentar essa área, a criar solidez. Então, hoje a gente sabe que dentro do INCOR e dentro do ICHC, há equipes dedicadas a trabalhar com a inovação, há um gerente de inovação, há um gestor, uma assistência técnica, mas a gente sabe que alguns outros institutos ainda não o têm, mas a gente está ajudando a desenvolvê-los. Então, aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho essa visão de que há um regimento que institui como que é a inovação dentro do HC. Ele foi publicado em 2016 pelo CONDEL, e aqui tem um pouquinho dessa visão de quais são os papéis do núcleo de inovação, que somos nós, e quais são os papéis e como se configura o centro de inovação dentro do Instituto. Então, o nosso papel como núcleo é muito de criar essas diretrizes, de fomentar a atividade como um todo, de monitorar como essa atividade está acontecendo, dar fluxo, dar processos, uma função bem diretora mesmo, enquanto que dentro dos centros de inovação espera-se uma equipe que vai apoiar e vai gerenciar esses projetos especialistas. Então, aqui do lado esquerdo a gente consegue visualizar isso. E como que hoje funciona esse fluxo e essa articulação entre o centro de inovação e o núcleo de inovação? Então, a gente sabe que a gente recebe projetos de inovação por canais diversos, tanto projetos que vêm de fora do HC como de dentro do HC. A gente tem um formulário dentro do nosso site que as pessoas podem cadastrar esses projetos e pedir apoios específicos. A gente tem o boca a boca, que é sempre uma das melhores entradas de projetos. A gente tem, além do nosso site, a gente tem e-mail, enfim, uma série de canais que isso acontece. E a gente tem recebido perfis diversos interessados em fazer inovação. Então, a gente tem, em primeira instância, nossos profissionais e pesquisadores internos, também os externos de outras instituições, outras CTs e universidades. A gente tem as grandes corporações, as startups, o próprio governo que nos procura, a academia e nossos pares, como outros hubs de inovação que procuram a gente para alguns projetos específicos. Hoje, esse processo ele ainda não é muito sistematizado, a gente tem trabalhado junto com um grupo de trabalho para transformá-lo ele mais intuitivo e fácil para as pessoas entenderem, mas se fôssemos resumir como que a gente direciona os projetos de inovação, então a gente recebe por todos esses canais de acesso os projetos, faz uma triagem com apoio de especialistas que ajudam a analisar o mérito dos projetos, e aí, a partir daí, dependendo do projeto, a gente verifica a conexão com o Centro de Inovação Especialista. Então,
Se nós recebemos um projeto de ortopedia do grupo de quadril, a gente vai fazer uma primeira triagem e depois que a gente entender que é um projeto importante, a gente vai entrar em contato com o grupo especialista de quadril do IoT para mostrar o projeto e ver se faz sentido, se há interesse em trazer para dentro e trabalhar num co-desenvolvimento. Somente o grupo especialista que vai dar um ok ou não, go ou não go, para a gente poder começar a desenvolver. Então, se o grupo entende que é um projeto importante, que a gente tem recurso para apoiar, a gente começa uma etapa de formalização, que é criar um plano de trabalho, não muito diferente de um projeto de pesquisa, que vai mostrar o objetivo, onde vamos chegar, o cronograma, os materiais, os métodos, enfim, todas essas coisas. E a partir daí começa a atividade de desenvolvimento propriamente dito. Como eu disse, hoje a gente montou um grupo de trabalho que faz parte, nós do InovaHC e representantes dos institutos que fazem inovação em seu complexo, para discutir como que é esse fluxo e como que a gente pode criar uma árvore de decisão para cada etapa, para que todo mundo tenha uniformidade nessa análise. Então, a gente está aqui é só para mostrar que a gente está nesse momento mapeando esse processo, essa jornada de projeto, e a gente tem algum software de gestão de projetos. A gente está também desenvolvendo uma nova plataforma, que se eu pudesse fazer um paralelo, seria similar a um SAGE FAPESP, onde as pessoas vão cadastrar o seu projeto e requisitar algum apoio do HC. Então, a plataforma vai ter uma árvore de decisão e vai acionar os atores corretos em cada uma das etapas. Essa plataforma está para ser lançada em maio desse ano, e aí eu vou voltar a falar com vocês sobre ela. A gente tem se reunido, esse grupo de trabalho, às terças-feiras, quinzenalmente. Aqui o Dr. Tiago Lazzaretti representa o IoT nessa reunião, e a gente tem discutido muito algumas questões de desafios e oportunidades que a gente pode ter como inovação no complexo do HC. Então, o que a gente já percebeu nessas pequeno tempo que a gente tem se reunido de desafios? Então, que falta um apoio, e isso nós, como núcleo, vamos melhorar nisso, né? Um apoio, um ferramental para as equipes, para os atores de inovação dentro do complexo. Há muitos canais, isso é natural pelo tamanho do HC, de como chegam esses projetos. Então, às vezes, chegam pelo Instituto, chegam por nós, por N canais, então a gente também está tentando centralizar melhor esses canais. Há um problema de gargalo temporal, exatamente por conta desses canais múltiplos e falta de ferramental, e aí a plataforma vai ser um dos nossos aliados para ajudar na gestão desses projetos. Falta transparência, então, essa passagem que a gente faz aqui em cada uma das reuniões, uma comunicação, tem sido necessária para que todos entendam e saibam o que tem na estrutura, o que a gente pode prover, o que tem de recurso, e às vezes é muito difícil conhecer cada um dos cantos do HC. Então, esse entendimento da estrutura é importante. E, por último, a gente percebe que também ainda faltam mecanismos de análise de desempenho, né? Então, a gente fala de vários projetos que estão sendo feitos, mas que resultado que eles estão dando? Isso está transparente para todo mundo? As pessoas estão sabendo? Então, isso também tem sido trabalhado. Então, oportunidades que a gente tem tentado trabalhar junto a esse grupo de trabalho, tornar essa estrutura visível, e por isso que eu estou aqui e estou fazendo essa passagem, capacitar os gestores de cada um dos institutos que vão fazer esse apoio à atividade de inovação, identificar e comunicar melhor esses canais. Então, a plataforma, o site, a gente está trabalhando numa revisão deles para deixar muito mais claro e visível. Unificar, então, trazer uma uniformidade para os institutos e para nós de como avaliar esses projetos, como apoiar esses projetos, como analisar o desempenho desses projetos. Melhorar esse fluxo de projeto, que é isso que a gente está fazendo aqui nesse mapeamento. E, por último,
automatizar o máximo possível esse processo. Então, a plataforma vai ser um desses aliados, principalmente por conta, a gente sabe que a gente, apesar de estar falando aqui do núcleo de inovação, é uma equipe pequena, como muitas das outras, são poucas pessoas, poucos recursos, então a gente está tentando automatizar o que for possível. Eu vou fechar essa apresentação deixando algumas provocações e perguntas para o Instituto, e fiquem muito à vontade para também retomar outros assuntos, que eu queria conhecer melhor. O Dr. Tiago tem feito muito esse apoio de falar como que chegam os projetos no IoT, quais são os canais que existem, quem são os proponentes, qual o perfil dessas pessoas, são profissionais internos, às vezes são empresas de fora, que tipo de jornada que ele percorre, tem um processo, ou não tem um processo, é algo intuitivo, é algo caso a caso. Existe algum tipo de monitoramento desses projetos? A gente sabe a quantidade de projetos, quantos projetos tem no momento dentro do Instituto? Enfim, como que a gente pode também, nós, como InovaHC, apoiar o Instituto nessa atividade de inovação? Então, era isso que eu tinha para falar. Acho que o mais interessante é ouvi-los. E muito obrigada mais uma vez.